Bem, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Nesse dia 1º de maio de 2020, dia do trabalhador e dia do trabalho, estamos aqui para conversar com os amigos hoje sobre um tema que me agrada demais, que é o direito tributário, a tributação em tempos de pandemia. Eu convidei para essa live o meu querido amigo professor Caio Bartini, para que a gente debatesse esse assunto. Eu já quero antecipar uma coisa a todos que me assistem, que nem sempre, Fabrício, um abraço, querido, que nem sempre a internet está dando estabilidade. Ô, Alessandra, uma alegria vê-la. Nem sempre a internet está dando estabilidade para a gente conseguir fazer a live os dois juntos. Então, o que eu combinei com o Caio é o seguinte, eu vou tentar conversar com ele aqui, pessoalmente, ou seja, um bate-papo entre mim e ele. Se não for possível isso, eu começo a live por aqui, a gente conversa por aqui um pouquinho. Na sequência, o professor Caio Bartini faz a partir da sequência da live. Vamos tentar fazer a live tradicional com o professor Caio Bartini conversando aqui comigo. Se isso não for possível, se eu tiver um problema de conexão, o Caio faz a live do Instagram dele. Beleza, Simon. Como é que você está, meu querido? Como é que está aí a crise pandêmica? Será que hoje o Instagram vai deixar eu conversar com você ao vivo ou eu vou precisar conversar com você em duas etapas? Eu espero que a gente consiga. Vamos tentar. É isso aí. Caio, a situação difícil, né? Pessoal, familiar, crise econômica. Eu queria começar pontuando com você o que eu tenho dito em todas as lives. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes. As pessoas ainda estão um pouco iludidas porque não saíram para a rua, né? Estão dentro de casa. Mas a hora que as pessoas puserem o pé na rua, elas vão descobrir que aquela realidade eufórica acabou, porque há muito mais pobreza, infelizmente, no mundo. Há muitos negócios que não estão conseguindo superar a pandemia. Há uma sensação de lockdown econômico, que 80% do PIB está em colapso, esse é o termo. Eu digo que eu nunca assisti na história da humanidade a economia parar da China e voltar até a própria China. Deu a volta no globo terrestre. Isso não se compara à crise do petróleo nos anos 70, isso não se compara à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, por algumas razões. A primeira é que a economia nunca foi tão globalizada quanto hoje. Exato. Portanto, dá um pico na Bolsa de Tóquio, cai a Bolsa de São Paulo e vice-versa. Segundo, que eu não tenho memória histórica, de tanto que eu já li de história, de um momento de crise econômica dessa magnitude em que o mundo inteiro paralisa. O mundo inteiro fica, vamos dizer assim, perplexo. Eu só suspendi os comentários um pouco para não sobrecarregar a live, depois mais para frente eu libero os comentários. Sim. Então, Caio, por que eu estou te chamando para essa fraterna conversa? Eu queria saber quais foram as medidas tributárias que o governo já tomou nesse período de pandemia. Eu posso te dar uma óbvia, que me interessa. Adiou a entrega do imposto de renda, que seria no final de abril para junho. Então, isso é uma medida tributária das mais simples. Mas eu queria entender com você como é que o governo brasileiro, antes de você, depois até eu gostaria de saber se você teria algumas ideias, mas eu queria que antes você contasse para a gente a sua impressão sobre essa crise econômica e as medidas tomadas pelo governo brasileiro para lidar com a pandemia. Simão, é o seguinte, conforme você já bem colocou, a gente nunca passou por nada parecido. Uma expressão que você utilizou, que foi imposta, justamente se trata de uma globalização. Né? Porque o pessoal tenta comentar alguma coisa sobre crise de gripe espanhola, primeira de 14 a 18, a segunda de 39 a 45, mas eram realidades extremamente, notadamente questões de cunho econômico. Notadamente questões de cunho econômico. Até mesmo porque, com o mundo globalizado da forma que está, nós temos realmente um impacto significativo dessas questões. Agora, óbvio, nem o Brasil e nem outros países estavam preparados para esse tipo de situação. Nós tínhamos acabado de sair de um problema de crise institucional, consequentemente econômica, do segundo governo
da Dilma Rousseff, quando da assunção do Michel Temer, naquele mandato praticamente tampão, em que ele ficou, onde saiu inicialmente a reforma com a Lei 13.467 de 2017, que acabou criando várias modificações na consolidação das leis do trabalho, para depois, com a assunção do governo de Jair Bolsonaro, nós tivemos aí um viés muito mais vinculado às questões de um liberalismo econômico. Um liberalismo econômico que só tentar destravar setores econômicos estratégicos e, consequentemente, alavancar questões econômicas. É óbvio que durante todo esse período houve tempo hábil para a implementação de importantes medidas. O governo ele consegue, com a emenda constitucional 3 de 2019, aprovar a reforma da Previdência, consegue algumas outras reformas, mas algumas reformas importantes ao desenvolvimento do país elas não foram avançando. Eu diria a reforma política e a reforma administrativa, porque você sabe, Simão, como feito, que quando nós falamos de federalismo como um todo, você tem dois tipos de federalismo, centrípeto e um federalismo centrífugo. O Brasil não adota nenhum e nem outro. Nós temos uma jabuticaba, uma criação nossa no sistema de federação, pelo qual você tem uma centralização, principalmente do domínio de arrecadação e, consequentemente, para dar mantença da autonomia, entre aspas, dos estados e municípios, você acaba criando a Constituição para minimizar os impactos de um desequilíbrio no federalismo fiscal, acaba, então, a possibilidade de repartir das receitas tributárias e, consequentemente, mais de 80%, 85% dos municípios dependem única e exclusivamente de fundos de participação. Então, isso é algo extremamente sério. E o que o governo federal tem feito neste período para tentar resolver as questões tributárias? Primeiro, o governo federal ele criou algumas medidas paliativas de moratória. As medidas paliativas de moratória começaram primeiramente com a postergação do pagamento de determinados tributos federais. Então, nós temos aí duas portarias do Ministério da Fazenda. Nós temos a portaria 139, temos a portaria 150, que justamente vai fazer com que haja um diferimento, uma postergação de pagamento de PIS, COFINS, a contribuição da cota patronal, a contribuição previdenciária patronal, o sistema SAT, RAT, ou seja, de riscos ambientais do trabalho, a contribuição previdenciária sobre receita bruta, a contribuição que é devida de empregador doméstico referente aos meses de competência de março e de abril. Então, nós tivemos uma moratória nesse sentido. Aí, para as questões que envolvem, por exemplo, alguns setores, então, agroindústria, né? Agronegócio como um todo, também teve uma moratória, também teve um diferimento. E esse diferimento justamente com o intuito de fazer com que a contribuição que é devida pela agroindústria sobre a receita bruta e a devida também pela questão de seguridade social, também das competências dos meses de março e de abril, fosse dilatada. Isso nós tivemos também na mesma portaria que eu citei há pouco, na portaria 150 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, outra medida que foi implementada para o setor do microempresariado, do empresário de pequeno porte, neste caso, para esse setor específico, daqueles que são optantes do Simples Nacional. Então, diga-se de passagem, porque o Simples Nacional, Simão, e é uma coisa que eu deixo gravado nessa live, ele tem sido confundido por muitas pessoas como uma forma de regime de apuração. E desculpe, Simples Nacional não é regime de apuração. Regime de apuração de empresas você tem dois. Ou regime de apuração pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Você não tem outro regime de apuração. Você tem o Simples Nacional como um benefício fiscal conferido pela Constituição Federal, lá no artigo 146,
no inciso 3 e na linha D, que simplesmente foi alterado pela Emenda Constitucional 42 em 2003, com a finalidade de exigência de uma lei complementar nacional, com a finalidade de incluir diretamente o ICMS e o ISS, para não permitir com que os estados e que os municípios fizessem, como no passado, o estabelecimento de convênios para que pudessem, então, aderir a isso. Então, essa foi uma jogada do legislador, né? Porque essa questão, Simão, de falar que Simples Nacional existe desde 2006, é uma balela. Simples Nacional existe, o sistema simplificado, criado como um benefício, ele já está na Carta Constitucional desde a sua origem, em 5 de outubro de 88. Se você pegar o capítulo que versa sobre ordem econômica e social, no artigo 170, no inciso 9º da Constituição Federal, e se você pegar o artigo 179 da Constituição Federal, já vai estar bem expressamente que União, Estado, Distrito Federal e Município tem que reservar, sim, um tratamento diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte, no que tange às suas obrigações tributárias, previdenciárias, administrativas e creditícias. Então, isso já é da origem, justamente com o fito de fazer o quê? Aplicação da base aristotélica do princípio de isonomia. Tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais, na medida de suas igualdades e desigualdades. Eu não posso conferir o mesmo tratamento que eu dou para uma grande indústria, o mesmo tratamento que eu dou para uma pequena empresário. Então, nós tivemos aí uma resolução, a 152, do Comitê Gestor do Simples Nacional, que fez justamente o quê? Da mesma forma, uma moratória, um diferimento de pagamento de parcela de tributo federal, e aí abrangendo 3 meses, março, abril e maio. Diga. Você tem notícia nesse período de queda de faturamento de receita tributária? Você tem notícia de algum número já indicado da questão? Porque depois eu vou te lançar uma questão no final. Mas você tem alguma notícia já do decréscimo de recolhimento de tributos por conta da crise econômica ou ainda não há notícias? Nós temos apenas as questões que os analistas fazem em termos de estimativa, Simão. Mas a estimativa é que pelo menos 1/3 da arrecadação vai deixar nesse primeiro semestre a queda. Isso levando em consideração os impactos aí, globais, ou seja, de todos os entes federativos no geral. Então, se você pegar, lógico, a União vai ter mais ou menos um impacto menor ou maior, mas, assim, a grosso modo, se colocam os analistas em torno de 30% aí a perda significativa de arrecadação. Porque é óbvio, se você não tem setores importantes e estratégicos que estão trabalhando e que muitas vezes dependem de insumos para a sua funcionalidade, que advém de outros países, e hoje existe aí uma suspensão dessa situação, salvo nas questões que envolvem critérios de saúde. Então, nós temos aí um prejuízo significativo, sim. E aí, Simão, nesse ponto que você colocou, é uma equação muito difícil de chegar. Por quê? Veja como a coisa é séria. Depois a gente vai prosseguir aí outras medidas tributárias, mas veja como a questão é séria. Os pacotes que o governo tem feito, é óbvio, várias empresas estão dizendo, olha, não se tem, por exemplo, recursos para o trabalhador autônomo, para o trabalhador informal, o pessoal tem aprovado aí medidas muito pequenas de ajuda aos estados e municípios. Simão, primeiro, vamos lá. O substitutivo da Câmara, quando coloca ajuda aos estados e municípios, requereu, por óbvio, e isso o próprio Supremo definiu, uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. Porque a lei de responsabilidade fiscal, buscando uma gestão orçamentária mais eficaz, ela busca colocar, por óbvio, limites e tetos de gastos para que o administrador público tenha uma gestão mais eficaz de recursos. E é uma conta muito simples. A partir do momento que você tem um aumento de despesa, você precisa necessariamente de um aumento de receita. Então, o problema é, vários estados da federação são grandes devedores do governo federal. Então, nós temos aí, eu vou te dar 2 exemplos, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro como os 2 grandes estados aí, grandes devedores de tributação para a União. O que acontece? É fato que há uma necessidade de auxílio aos entes federativos, tendo em vista essa crise excepcional. Entretanto,
vários estados, né, e vários municípios tentam empurrar para o governo federal a sua má gestão de vários anos, não vinculados diretamente à pandemia, mas vários anos de uma gestão irresponsável, às expensas do governo federal, com a finalidade de uma decretação de moratória até o final do tempo de crise, e sem exigência de garantias. Eu não tenho contrapartida. Agora, se esquece, eu vou utilizar aqui, parafraseando, Simão, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Quando Margaret Thatcher dizia o seguinte: não existe dinheiro público. Todo dinheiro, ele advém do privado. Ele pode ingressar aos cofres públicos com a finalidade de atendimento do interesse público. Mas, fatalmente, a conta vai chegar. Então, o que se tem que levar em consideração na equação é qual passa a ser o verdadeiro limite em que nós vamos chegar na resistência e no suporte. Qual é o limite que a gente tem de resistência para conferir esse pacote de auxílio sem que isso pesará a médio prazo numa conta muito maior para que nós fôssemos pagar. O que acontece? Essa conta virá, Simão. E essa conta virá, e quando essa conta chegar, o problema é você ter uma recessão econômica muito maior do que essa que nós estamos vivenciando. Porque a hora que essa conta chegar para pagar, e eu tenho muito bem lido os artigos que você tem escrito e que tem sido utilizado aí pelo Poder Judiciário em várias decisões sobre a questão de cumprimento de contratos, sobre a questão de rompimento dos contratos, para que se tenha uma noção, a grosso modo, não muda. Porque o que acontece? A União tem que auxiliar A, B ou C. Ok. Quais são as garantias disso? Não, mas você dá um prazo, uma dilação de prazo de 3 meses é pouco tempo. Sim, a gente sabe que é pouco tempo. Não tem tempo hábil de superação e nem que haja apoio suficiente. Mas o problema é, a conta vai chegar e, consequentemente, o aumento de despesas extra-orçamentárias vai recair numa necessidade de receitas extra-orçamentárias, que não estão previstas no orçamento. E de onde isso vai ser tirado? Fatalmente do aumento de tributação. E esse aumento de tributação virá diretamente a quem? Ao empresário. Então, Caio, quem vai pagar essa conta em última análise diretamente ao empresário? Mas indiretamente somos nós, porque o empresário vai repassar isso no custo. Ou seja, e vou te dizer mais. Fala. Somente fazendo um adendo. Para o povo realmente ficar preocupado. Nós teremos uma recessão de demissão em massa. Isso é um fato. Porque não foram implementadas políticas que se queriam implementar para a desoneração da folha de salários. Porque talvez uma das tributações mais cruéis que o empresário tem é pela contratação de mão de obra. Então, acaba sendo muito mais pesado você contratar mão de obra do que você criar mecanismos para diminuir o impacto da questão de uma tributação muito alavancada. Por isso que se criou, aí se desenvolveu durante os anos, a questão de pejotização, dentre outros, porque seria muito mais fácil você empurrar esse tipo de risco para que o próprio prestador de serviço pudesse arcar com as suas próprias contribuições e não se ter uma relação de trabalho, do que necessariamente eu ter que assumir todo esse ônus e ter que pagar, entre contribuições tributárias, previdenciárias, fiscais, entre outros, quase 100% do valor do salário que eu te contrato. Caio, está me ouvindo? Claro. Então eu te pergunto, se essa crise no final vai voltar para o nosso bolso, e um bolso de um país empobrecido, como aliás o mundo todo vai estar empobrecido, essa é uma provocação que eu tenho me feito e não consigo responder. Como é que a gente sai de um dilema de empobrecimento global, de desemprego global,
de famílias indo para a miserabilidade, o que muito me dói, num país como o nosso, com dificuldades seríssimas de reforma tributária, com dificuldades seríssimas de ter uma folha pública de gastos enxuta. Você vê alguma saída jurídico-tributária para que o Brasil esteja um pouco melhor, ou seja, para que ele tente sair um pouco melhor dessa crise? É esse o meu dilema. Simão, você sabe que na parte de que envolve economia e tributação, não existe mágica. Mágicos, é o que eu falo, você não tem respostas simples para problemas complexos. A pergunta é muito complexa. E, fatalmente, você não tem uma resposta única e tão somente simplificada e rasa para poder resolver um problema dessa magnitude. Mas não existe outro mecanismo de controle eficaz do que a diminuição de despesas públicas. É isso que eu queria ouvir, Caio. Sabe por quê? Porque eu tenho dito o seguinte, na pandemia é um empobrecimento geral, né? E como a gente não sabe hoje ainda, que é uma loucura, sequer como ocorre a contaminação pelo vírus, há tantas teorias, tantas dificuldades, nós temos hoje uma certeza só, que o confinamento é a única medida que a gente tem hoje para evitar que as mortes se multipliquem. Na economia, me parece que é a mesma coisa. Nós não temos receita mágica numa crise estrutural, mas nós sabemos que tem que ser tomada, que é a redução de despesa. Só que redução de despesa no Brasil implica crise política. Porque quem vai abrir mão da sua parte em ano de eleição municipal, Caio, que os partidos estão se preparando para daqui a 2 anos a eleição federal e estadual. Então eu te pergunto, o caminho é a redução de gastos. E quem seria o primeiro a se oferecer em tese se fosse fazer o caminho correto? A União, os estados, os municípios? Onde é que a gente poderia começar essa redução de gastos, na sua leitura? A minha leitura ela é bem simples, Simão. Ela começa, óbvio, top-down, de cima para baixo. Então, não existe como você fazer mágica. A primeira coisa se nós pegarmos todos os entes da administração pública, fatalmente, a maior despesa existente é a despesa com folha de pessoal. E muitas vezes uma despesa com folha de pessoal, não uma folha de pessoal de cargos que são efetivos, mas de uma folha pessoal de cargos comissionados, de cargos temporários, de outros cargos que poderiam ser fatalmente reduzidos. Nós temos no Brasil, infelizmente, isso é congênito, a necessidade de criação de determinadas entidades, criação de determinados órgãos que seriam completamente desnecessários de existir. Né? Nós criamos, na década de 90, buscando dos Estados Unidos, o fenômeno da agencificação. Então, se criou aquele mundaréu de agências reguladoras. E a finalidade precípua de uma agência reguladora, na sua origem, era justamente regular e fiscalizar a concessão de serviços públicos para a iniciativa privada. O problema é que o Brasil me pega isso e começa a me criar agência reguladora com a finalidade totalmente de atuação com o poder de polícia, como acontece com a Anvisa. Aí você pega uma agência reguladora que cuida de atividade privada de interesse público, que é o caso da ANAC, que é o caso de Ancine, ou seja, então você começa a inflar a administração pública com uma finalidade de se criar penduricalhos e, consequentemente, isso vai gerar expensas significativas nas receitas. Porque se eu tenho um aumento de despesa, já foi dito mais uma vez, eu vou precisar aumentar a minha receita. Agora, o problema nós não tivemos até agora um corte significativo de gastos. Porque, fatalmente, ninguém quer abrir mão de nenhum tipo de privilégio. Claro. Ninguém quer abrir mão de estar num determinado patamar, você não quer reduzir o seu patamar com a finalidade. E aí, Simão, faça uma simples análise dos 3 poderes da República e faça um comparativo de gastos dos 3 poderes da República com outros países. Não vamos nem pegar aquelas coisas que são esdrúxulas, de querer comparar, por exemplo, o Brasil com Suécia. Quem faz um negócio desse ainda na cara do ser humano, né? Claro. Merece ter a cara esfregada no asfalto quando a pessoa vai tipo de comentário.
Né? Vamos comentar com países nórdicos, vamos falar de Finlândia, Dinamarca, cala a boca. Se eu não tenho o que falar, fica quieto. Então, assim, mas pegue realidades que são próximas de nós. Vamos verificar o que nós temos de gastos no Executivo, Legislativo e Judiciário e verifique isso comparado com países que nós temos mais ou menos a nossa realidade e veja a diferença. Não se concebe. Só pegue os gastos que nós temos do Legislativo, Simão. Gastos que nós temos do Legislativo com a questão que envolve, por exemplo, a questão de mantença de assessoria parlamentar para deputados federais. Vamos analisar a questão de gastos no Senado. Vamos analisar questões de gastos no próprio Executivo. Mantença, por exemplo, de benefícios para ex-presidentes da República, em que ele tem lá uma quantidade XYZ de funcionários, uma quantidade XYZ de privilégios, sendo que, nesse caso, isso é mantido diretamente pelo meu dinheiro, pelo seu dinheiro, pelo dinheiro de nós que assistimos isso, né? Todos nós que estamos vivenciando. Então, assim, se não tiver uma política efetiva de diminuição de despesa, vindo de cima para baixo, não tem como isso acontecer. Outra coisa, Simão, não se concebe a existência de municípios que são verdadeiramente distritos. Eu não sei por que o Brasil é dotado de 5.570 municípios, sendo que tem município de 10 mil habitantes que não tem nenhuma capacidade de arrecadação. Esse município, fatalmente, ele vai depender na sua sobrevivência de fundos de participação. Ele vai bater na porta de Brasília, do governo federal, e falar, olha, eu preciso de repasse, porque ele não tem capacidade arrecadatória. Só que uma pessoa dessa, ela firma dentro do seu território geográfico um poder executivo e um poder legislativo. Ele tem lá no executivo, ele tem cargos no legislativo, ele tem que tirar isso do bolso e ele não tem como manter isso. Então, quando o Guedes falou que deveria extinguir 5 mil municípios, eu falo, não, 5 mil habitantes, deveria extinguir com 10. Sim. Deveria extinguir com 10. Ô, Caio, como o Instagram deixou nossa estabilidade durar meia hora, eu daqui a pouco vou abrir para as perguntas. Eu queria que você me dissesse uma medida que você acha que faltou do governo nesse momento, se você enxerga alguma coisa a mais que poderia ter sido feita, e uma medida que eventualmente errou. Se você enxergou alguma coisa, não, aqui o governo não devia ter feito isso. Você tem alguma análise crítica na matéria tributária do que faltou e do que ele errou? A análise crítica que eu tenho em relação à questão, primeiro, foi a demora das medidas que foram adotadas. O governo federal, ele demorou muito para agir na questão econômica. Ou seja, não se levou muito a sério a questão da existência da pandemia. Então, a gripezinha, viu-se que não era uma gripezinha, né? Que isso poderia colapsar e muito o sistema de saúde. Então, essa questão, houve uma demora significativa de tomada de decisão. As decisões elas foram tomadas de uma forma muito lenta. Consequentemente, as medidas que foram adotadas na parte tributária, por óbvio, foram medidas tímidas. Só que foram medidas tímidas que também, a grosso modo, tem que se levar a questão do equacionamento da coisa, né? Eu preciso equacionar a questão que envolve o que eu estou oferecendo de ajuda com aquilo que eu posso receber efetivamente em contrapartida de um aumento significativo de despesa. Então, também não dá para se fazer nenhuma mágica em termos econômicos, porque aquilo que eu disse, o dinheiro, a conta vai chegar e o dinheiro definitivamente vai ter que sair do bolso meu, seu e de todo mundo. Então, na prática, o único recado que eu digo que foi um desalento numa medida incorreta foi justamente a demora na tomada de decisões. Nós demoramos demais e isso agravou ainda mais as questões econômicas. Isso gerou um agravamento. Agora, dizer a você que há como se fazer igual, tem pessoas que chegaram ao absurdo, como aconteceu de determinados municípios, juízes decretarem, por exemplo, a suspensão do pagamento do ICMS até o final da pandemia. Desculpe. Aí vem a presidência do TJ de São Paulo e caça todas as liminares, mas com toda razão.
Aí as pessoas falam, não, mas verdadeiramente é um absurdo, o presidente do TJ de São Paulo não deveria ter casado. Não? Quanto que a arrecadação do ICMS é responsável em cada um dos estados da federação? Como é que você vai deixar um estado sem receber absolutamente nenhum valor durante um período indeterminado? Caio, olha, quem paga a saúde, meu Deus do céu? Quem paga a estrutura estadual de saúde sem ICMS? Quem paga a estrutura de professores e funcionários dos mais baixos salários aos mais altos? Realmente, o ICMS ou paga, não tem escolha realmente, Caio. Você tem toda a razão nisso, viu? Olha, então, a assim, Ana pergunta para a gente se haverá algum impacto positivo financeiro em relação à remuneração dos médicos, Caio, diante do risco que eles enfrentam. Olha, foram adotadas algumas medidas, inclusive hoje. Eu vou fazer uma outra live, Simão, à noite, 21 horas, com o Hélio Gustavo Alves, que é o meu sócio no escritório, justamente para tratar de questões que envolvem vetos e mudanças que foram feitas na medida provisória 927 sobre a questão do coronavírus e questões laborais. Então, justamente com essa situação de qual que é o enfrentamento que nós temos disso, dos profissionais de saúde, daqueles que atuam diretamente na linha de frente, porque, por exemplo, se vai se considerar isso uma questão de alto risco para gerar alguma espécie de outros, se não, se isso vai ser mantido da forma que está. Então, assim, ainda nós estamos vivenciando muita situação, Simão, que é nova, é óbvio. Nunca se passou por uma situação dessa. E vai se criar, Simão, sim, um novo patamar desta pandemia à frente. Porque será necessário que o governo federal, que o governo dos estados, que o governo dos municípios façam necessariamente um trabalho de gestão de crise, gestão de riscos. Ninguém está, por mais que há 5 anos atrás Bill Gates já tinha profetizado, por mais que 5 anos atrás o próprio Barack Obama, em determinadas entrevistas, já tinha em palestras sinalizado da possibilidade da ocorrência de um vírus pandêmico que faria com que, isso tirando com base o SARS, ele falou, vai chegar um momento em que pode-se ter uma situação catastrófica que simplesmente pode gerar um colapso global nas questões de saúde e, consequentemente, de economia. Então, alguns visionários já tinham enxergado isso. O problema ninguém se deu conta disso e não teve tempo sobre a situação. Aí, Simão, respondendo só a pergunta do nosso amigo aí, Thomas, né, um grande irmão que chegou a falar aí, né, foi nosso aluno da Damásio, Simão, durante um tempo, e agora é tabelião e registrador, né, das serventias extrajudiciais, perguntando sobre a questão que envolve empréstimo compulsório. É óbvio, nós temos um decreto de calamidade pública em âmbito nacional que poderia, sim, levar à criação de um empréstimo compulsório emergencial nos termos do artigo 148, inciso 1º da Constituição. Mas aí já vem a pergunta, quem paga isso? Nossa! E a questão é justamente analisar o seguinte, quem paga, como paga e como isso vai ser devolvido. Porque é fato, o Supremo Tribunal Federal, pela lavra do então ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do recurso extraordinário 121.336, isso em 2001, Simão, ele já tinha dito o seguinte, pegando aí normas de direito privado e trazendo isso para a realidade na questão tributária. Ele falou, é um empréstimo, não é isso? Empréstimo, de qualquer forma, ele tem uma natureza de mútuo. Então, sendo uma natureza de mútuo, ele deve ser devolvido na mesma espécie, idade e qualidade. Ou seja, se você arrecada isso em dinheiro, você necessariamente tem que devolver isso em dinheiro. Então, a questão do empréstimo até pelas questões financistas, não seria sequer considerado receita pública.
seria uma mera movimentação de caixa. Por quê? Porque esse recurso ele vai entrar e, consequentemente, ele vai ter que sair. Então, a questão ela é como equacionar tal situação, ou seja, como é que eu pago isso e, principalmente, quem é que vai pagar isso? Né? Porque na situação que nós estamos vivenciando, eu fiz agora um projeto, uma proposta de lei complementar para a criação de empréstimo compulsório. Tá, quem vai ser o sujeito passivo disso? Como é que isso vai ser cobrado? E quando é que vai ser devolvido, né, Caio? Já que é empréstimo, tem que ter devolução também, né? Exato, e é incógnita, né? Se a própria lei complementar, Simão, quando ela é criada, ela tem que estabelecer a forma, o prazo e as condições de devolução. Eu não sei se hoje o governo federal tem condições de estabelecer uma estimativa sobre essa situação. Porque, quiçá, Simão, nós nem chegamos no Brasil na questão sobre a curva, a questão sobre o pico de contaminação da Covid-19. Caio, a Jana nos pergunta sobre parcelamentos dos tributos federais. Você acha que deveria haver suspensão dos parcelamentos? Eu não entendi. Suspensão quer dizer não se paga mais os parcelamentos. Seria isso a ideia da Jana, né? A questão é a seguinte, né? Você tem uma moratória aí sobre os parcelamentos, né? Você tem uma suspensão. O que eu penso, Simão, que deveria ser feito, apesar que foram algumas medidas adotadas, é nesse período, uma coisa que o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, teve um equívoco, foi no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5, em consideração os impactos e os efeitos econômicos da própria decisão. Mas, então, hoje, eu tenho que tomar uma decisão, o judiciário, o administrativo tem que tomar uma decisão, levando em consideração quais são os impactos, reflexos dessa minha decisão. Então, o que nós temos visto hoje, Simão, é o fato de você ter, vamos suspender parcelamento. Eu vejo o seguinte, há uma necessidade, neste momento, de suspender, pelo menos neste período, as questões que envolvem a responsabilização penal de devedores na área tributária. Isso é uma coisa que, nesse momento, tem que se fazer, até mesmo porque o STJ já estabeleceu que o ICMS declarado e não pago, numa questão de substituição tributária, isso pode vir a se configurar um crime contra a ordem tributária. Então, isso pode gerar um grande problema nesse período excepcional. Então, eu creio que nós não podemos, Simão, adotar atos regulares em situações de excepcionalidade. A pandemia exige uma releitura do sistema jurídico para um momento de pandemia, que é excepcional. E é temporário, né, Caio? E como é temporário, também não tem que ter um grande sofrimento. Nem você, em tributário, nem eu, em civil, estamos sugerindo jogar o sistema fora. Nós estamos sugerindo suspender aspectos do sistema para que o país tente sobreviver nesse sistema novo e consiga reconstruir o que eu chamei de realidade C, que a realidade C é a pós-pandêmica. Nós estamos na B, que é a pandêmica. Agora, Caio, ouvindo essas suas ponderações, sempre tão percussientes, se você tivesse sentado na cadeira do Guedes, você faria alguma coisa agora para tentar ajudar esse país? Ou você não tem o que fazer além do que já foi feito? Eu buscaria, nesse momento, mecanismos justamente de austeridade e buscar encontrar meios de diminuir já a questão de despesas públicas, vislumbrando o aspecto C que você disse. Ou seja, atualmente, as medidas que estão sendo tomadas, elas são medidas, por mais que paliativas, elas acabam sendo hoje aquilo que pode ser apresentado neste momento em que vivenciamos. Mas nós temos que nos preparar para o pós-pandemia. Como é que eu consigo tentar, sabendo que eu vou ter, sim, um aumento significativo das minhas despesas e, consequentemente, eu vou precisar das receitas, como é que eu chego nessa equação sem que isso esgane ainda mais os setores da economia que são estratégicos? Então, primeiro, é cortar na carne, é saber o seguinte: eu preciso cortar gastos. A conta que nós fazemos no orçamento doméstico, que no orçamento doméstico funciona, pelo menos ou tem que funcionar,
na questão em que eu analiso a minha quantidade de receita para saber o que eu tenho de despesa. A administração pública, na questão financeira, ela funciona do contrário. Eu analiso o que eu tenho de despesas para saber o que eu vou precisar de receitas. Então, por isso, que só existe uma forma de diminuição de carga, só existe uma forma de diminuição de taxas, é o decréscimo de despesas públicas. E nós sabemos que hoje é impossível falar no decréscimo numa situação de excepcionalidade que vivenciamos. É óbvio que isso vai aumentar significativamente os gastos, notadamente para o setor de saúde. Agora, o que nós temos que pensar é, pós isso, vamos pensar, não agora em 2020, porque esse ano, basicamente, a França já decretou que ela terá, aí já é fato, que ela teve uma regressão de 5% na sua economia. Ou seja, ela está com menos 5%. Isso aconteceu, segundo os analistas, em 1949. Então, observe, nós temos que pensar na realidade 2021. Primeiro, o governo federal ele tem que tomar medidas que sejam austeras na questão do controle dos gastos. A questão da flexibilização da lei de responsabilidade fiscal não é uma flexibilização ad aeternus, é uma flexibilização pontual para as questões que envolvem a pandemia. Ponto. Por isso que tem que funcionar muito bem a CGU, a Controladoria Geral da União, na análise de gastos, isso no controle interno de despesas e, consequentemente, o Poder Legislativo, com auxílio dos tribunais de contas, analisar também as contabilidades para saber se aquilo que tem sido apresentado está dentro da realidade daquilo que foi determinado. Se não houve um desvio de finalidade, nem em sentido lato e nem em sentido estrito. A releitura de direitos ela é fundamental. Caio, eu ia dizer uma coisa para responder uma ouvinte nossa. Olá, minha amiga Daniela do Rio de Janeiro. Eu ia dizer uma coisa, uma das nossas espectadoras. As universidades já estão sucateadas. Eu só quero fazer uma nota sobre isso. As universidades já estão sucateadas. O ensino no Brasil já está sucateado e não é por causa da pandemia. Claro que não. Porque, infelizmente, não há no Brasil nenhuma prioridade pública no ensino. E olha, eu peço desculpas a todos o que eu vou dizer, isso não é agradável de dizer, isso é culpa nossa, porque elegemos mal. Porque os nossos candidatos são os eleitos. E os nossos candidatos eleitos, e eu posso voltar para PT, PSDB, PSL e presidente sem partido, nunca priorizaram a educação no Brasil. Então, infelizmente, falar de educação e de pesquisa agora, nesse momento em que eu preciso ter dinheiro para remédio no hospital, é assim, eu sou um pesquisador nato, pesquiso com as minhas próprias expensas, mas assim, é muito triste a situação da educação no Brasil e não é agora na pandemia que nós vamos resolver. Pelo contrário, era na época de vacas gordas, como houve nos anos 2000 e poucos. Então, é só para dizer o seguinte, nesse momento, infelizmente, a educação, ela vai sofrer mais, mas porque sofreu sempre. E agora, nessa hora, tirar dinheiro da saúde para pôr na educação, também eu não vou concordar, porque essa hora é uma hora que está morrendo gente. E, nesse momento, nós temos escolhas trágicas. E as escolhas trágicas vão exigir que o orçamento seja destinado prioritariamente à saúde. É uma pena dizer isso. Eu não falo isso assim, nossa, que alegria que a educação está sucateada. Eu falo que desgraça que ela está sucateada. Mas nesse momento de escolhas trágicas, sabe por quê, Caio? Eu queria te lançar uma última pergunta. Porque um juiz, que é meu amigo, chamado Rafael Calmon, sugeriu, no meio dessa pandemia, o Daniel, o Blickstein, nosso amigo lá de Campinas, ele sugeriu, Caio, que houvesse a criação de um fundo para pagamento de pensão alimentícia no caso de inadimplemento dos devedores, que são normalmente os pais, como existe em Portugal. Eu quero te ouvir, porque eu disse uma frase que essa realidade do dinheiro sobrando acabou dia 13 de março, que eu chamei de fim da realidade A. Nós estamos agora numa realidade B pandêmica de depressão econômica. É hora do governo pensar numa realidade B depressiva economicamente em criar um fundo para pagar pensão. Se eu vou ter um índice de desempregados
e eu vou ter um monte de pais de família sem nada para comer. O que você acha disso? Daniel, um grande abraço, viu? Simão, eu vejo que esses tipos de soluções elas são pensadas em situações de normalidade, tá? Ou seja, quando você tem uma situação de normalidade prevendo, e aí que tem que ser feita agora, Simão, uma análise entre juristas, em se pensar em como criar uma cartilha de situações emergenciais para gestão de crises. Ou seja, eu ter aquela questão da criação, sim, de fundos, criação, sim, de outros mecanismos que podem vir a ser criados pela legislação, podem ser adotados, você criar situações de guarda de recursos, mas em situações em que você saiu dessa questão de excepcionalidade. Não há como você pensar em absolutamente nada nesse momento. Nada, nada. Tudo é urgente. Tudo é urgente. Tudo. Pública. Só que nós temos que separar o que é urgente e o que é emergencial. Hoje, o emergencial é saúde. O que nós não podemos deixar colapsar é o sistema de saúde brasileiro. Então, eu não estou dizendo, conforme você disse, é fato, Simão. Você sabe, eu já contei a você minha história, né? De onde eu vim, e eu posso falar com propriedade o que é você passar por um sistema de saúde que é falho. Eu passei a minha vida inteira em colégio público, eu estudei numa faculdade privada que hoje não existe mais, e, consequentemente, para você se manter no mercado, você tem que criar... Agora, fato, Simão. As pessoas precisam pensar no seguinte, porque os grandes pensadores, e aí vem uma reflexão, eles podem tirar de uma situação de crise oportunidades. Você pode ter absoluta certeza que tem pessoas que, neste momento, estão maquinando e criando oportunidades para que possam, então, inverter de uma forma a situação a ponto de utilizar esta crise como uma forma de virada em suas próprias vidas. Quando você não tem oportunidade, você a cria. Caio, eu queria dar um depoimento pessoal, porque o Daniel falou que a gente está sendo contra da importância do direito civil. O João Aguirre, nosso amigo do IBDFAN, presidente até a gestão anterior, estava falando sobre o Coutinho, que citou as escolhas trágicas. Eu quero fazer uma nota bem pessoal para a gente começar a pensar na conclusão. Uma nota pessoal minha, depois uma nota pessoal sua. Eu aproveitei esse momento de pandemia. No meu escritório, eu digo a verdade, os clientes praticamente desapareceram, porque as pessoas estão mais preocupadas em sobreviver do que buscar advogado nesse momento, para escrever. E eu publiquei artigos para tentar, nesse momento, ajudar as soluções das questões jurídicas difíceis. Olha o Bunazar aí nos assistindo. O Bunazar, só que o Bunazar, ele tem dificuldade de teclado, ele não consegue escrever. É o Lorde. É o nosso Lorde. Mas para dizer o que para você, Caio, que se você concorda comigo, que nós aproveitamos esse momento de crise para ajudar, para se reinventar, e eu escrevi 3 artigos e só, também não escrevo mais. Essa é a minha penúltima live, eu faço uma live com o João Aguirre hoje à tarde sobre Machado e essa de Queiroz, que nós vamos falar um pouco sobre o realismo no século XIX, e depois eu vou passar 15 dias sem live. Sabe por que 15 dias sem live? Porque é hora de ler mais, pensar mais, refletir mais. Ô, Suetônio, o Suetônio estava lá com o Tartucci. Beijão, Suetônio, nosso amigo de Natal. Para dizer o que para você, Caio? Que a pandemia e a crise não é necessariamente um momento de depressão e tristeza. Olha lá, o Bunazar é fera. Agora começou o fã-clube do Bunazar. Ele paga para os alunos entrarem nas lives, todas, do Brasil inteiro, elogiando ele. O Lucas está dando os maiores elogios aí, ó. Live no mesmo. Então, para dizer o que para você? Que eu acho que nessa hora, que a gente está sem cliente, que a gente está com a economia restrita, vamos nos inventar, vamos tentar sobreviver, vamos tentar produzir alguma coisa, vamos tentar ser socialmente úteis, cada um nas suas... O Bunazar me pagou para elogiar, eu sei, Daniel, você está na conta do Bunazar. Mais um. Se todos falarem aqui quem que o Bunazar pagou, não dá, a live não acaba de tantas pessoas se manifestarem. Olha lá, Bunazar também. Então me diga uma coisa, Caio, o que você fez para se reinventar nesse período difícil? Me chamou de carnal, muito obrigado. Nesse período difícil, Caio. Olha, Simão, é uma coisa que você sabe pela quantidade de trabalho que nós temos, né? Eu sou fatalmente um workaholic
desenhado, e uma coisa que me fez foi justamente me aproximar muito mais da realidade da minha família, consequentemente analisar a necessidade da minha família, a necessidade de esposa, de filhos, de pai, de sogro, de sogra, e verificar que nesses momentos de crise nós começamos a priorizar o que realmente tem que ser priorizado, né? É justamente analisar o quanto você começa a dar valor às coisas que até então para você era uma coisa superficial e que não era tão importante. Você sair, por exemplo, para tomar um vinho com os amigos, né? E era uma coisa que você achava tão banal, ou até mesmo chegar e fazer como você faz com frequência as viagens, né? E sejam com elas com necessidades culturais. Então, eu justamente peguei nesse período, Simão, para me reinventar nos estudos, enfrentar agora, e é algo que eu vou começar depois a dizer, né? Como você pegar o seu próprio dinheiro, mesmo que ele seja menor, porque as pessoas elas têm uma ideia de que funcionamento, por exemplo, de mercado de capitais, o funcionamento de questão de investimento é algo tão somente para George Soros, é tão somente para Warren. E você vai perceber o seguinte, que se você aprender a fazer com que o dinheiro trabalhe por você, você pode muitas vezes ter o conforto da sua casa e ter algo que possa estar girando e trabalhando por você, assim como as instituições financeiras fazem, e, consequentemente, gerar a você muito mais tempo para o aperfeiçoamento profissional. Então, é a hora de você chegar e se aprofundar na questão das leituras que são essenciais, de você aprender algo novo, de você justamente escrever. Eu estou conseguindo, Simão, concluir algo que eu não estava conseguindo concluir, que é a minha obra de direito tributário, né? O Manual de Direito Tributário, que vai ser publicado pela editora GEM. Então, com muito mais propriedade, com um estudo muito mais aprofundado. Então, isso acaba gerando as novas oportunidades. E, a partir daí, você começa a analisar o seguinte, quais são as lições que eu tiro disso? Será que porque essa crise ela vai passar, Simão. Sim. É fato, ela vai passar. Assim como nós passamos por o mundo passou por diversos problemas, fatalmente, este vai ser um problema que nós vamos passar. Mas a questão só existe uma forma de nós, eu, você e todos aqueles que nos veem não passarem. É deixando um legado. Deixar um legado. Então, qual é o legado que nós vamos deixar? Né? De que maneira nós vamos passar pela nossa trajetória nesse mundo? Então, é um momento justamente de reflexão. O que é que você quer deixar? Como é que você não pode ser esquecido? Porque essa crise, daqui a um tempo, muitos vão se esquecer. Mas como é que nós nos tornamos, nesse caso, inesquecíveis? Quando você deixa um determinado legado. Né? Porque, Simão, eu, como uma pessoa que é formada em música, você sabe disso, como é que grandes compositores, né, de séculos 15, 16, 17, até hoje, são ouvidos, são executados, são reinventados e até este momento não são esquecidos, porque deixaram um legado. E uma coisa que eu digo a todas as pessoas, Simão, isso vem algo não só, independentemente de credo, independentemente de filosofia, mas Deus deu a todos nós talentos, uns mais, outros menos. Cabe a nós, dentro das nossas parcas limitações, tentarmos encontrar qual é a nossa praia, qual é o nosso talento, e, a partir daí, explorar esse talento a ponto de tornar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor melhores do que estão. Eu tenho 1 minuto para acabar, eu só queria dizer uma frase. O Daniel fez uma pontuação que, para mim, é muito importante. A gente
pode viver de maneira mais simples. Eu acho que a pandemia, na minha vida, vai deixar pelo menos 3 impactos. Eu já tinha uma certeza e tenho a certeza reforçada. A alegria da vida está nas pequenas coisas e não nas grandes. É o abraço nos seus filhos, é o abraço nos meus pais, é ir até a padaria tomar o meu café ou conseguir comer uma pizza domingo à noite com os amigos. Então, Caio, a primeira nota é que a alegria da vida está nas pequenas coisas. A segunda nota é que a gente pode viver com menos, mais simples e nem por isso menos felizes. Nós temos, sim, uma vida às vezes eufórica, como diria o Bruckner, a felicidade perpétua, e que a gente não precisa disso tudo. Agora, a terceira e última coisa, Caio, que eu ia dizer para você, é que na minha vida pessoal, a ideia do legado passa muito mais pelo que a gente escreve, pelo que a gente deixa publicado. Então, eu me sinto muito feliz nessa altura da pandemia de ter conseguido deixar 3 textos e que me envaidecem, porque estão sendo citados pelo Brasil inteiro, em vários grupos. Então, eu acho assim, eu fiz o que eu podia, que era escrever e tentar melhorar esse momento para as pessoas. E as lives servem para isso, Caio, para tirar a gente da nossa própria solidão e para nos aproximarmos dos nossos alunos, que afinal nós estamos longe deles, e para o professor a distância é a morte. É a morte. Exato. É a morte. Mas, Caio, nós vamos ter que repensar que acho que esse sistema virtual veio para ficar de maneira definitiva. Não será tão simples o regresso à sala de aula e nós temos que nos reinventar com essa nossa sistemática de lives. Temos 1 minuto, Caio, só para você deixar o seu beijo final e eu o meu. Queridos que nos assistiram aí nessa live, aí no Instagram do professor Simão, se vocês ainda não me conheciam ou eventualmente aí já me conheciam, eu agradeço a oportunidade de estar com meu amigo, um amigo aí de 2 décadas, né, professor José Fernando Simão, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço no direito privado do Brasil e consequentemente, me sinto honrado de ter a amizade, de confiar a ele minhas situações familiares do dia a dia e, consequentemente, aprender muito com o Simão, porque todos os dias eu aprendo demais com o José Fernando Simão e com todos vocês que estão aí através dessa live. Então, obrigado, eu agradeço a todos vocês e vou me colocar sempre à disposição de todos para eventuais dúvidas. 30 segundos para agradecer ao Caio. O Caio realmente é um querido amigo. Passamos por momentos alegríssimos, felicíssimos e tristíssimos. Então, nós passamos naquele looping da vida. E no looping da vida, o que sobra é isso. Uma fraterna, respeitosa e querida amizade. Caio, beijo a Vanessa, beijo aos meninos. E beijo. Faremos outra após meu recesso de 15 dias. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.